Retomando, pessoal, o outro comando, né, outra estrutura de repetição que a gente utiliza muito é o do while. O do while é muito parecido com o while, tá? A única diferença, né, do faça, aí ele vai resolver todo o problema, enquanto aí vai ter a condição verdadeira ou falsa. Então, a estrutura do while é do, a gente vai ter, do, e aí a gente vai ter o que vai ser executado, while e a nossa condição. Notem que a condição para verificar se o que vai ser executado, tá, é checada, é validada depois que ele executa uma vez. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado com o do while. Porque ele vai executar um código antes de verificar a condição. Certo? Então, às vezes, a condição é falsa, mas mesmo assim ele executa o código. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui novamente com a nossa variável contador. Falar que contador é igual a 0. Tá? E a condição que a gente vai colocar aqui, por exemplo, vai ser como a gente fez no while. Contador menor que 10. Tá? E aí nós vamos colocar aqui um echo que a gente vai estar imprimindo contador. Perfeito? Então vamos dizer o seguinte, para vocês verem, né, antes a execução normal. Então contador vai ser igual a contador, então do imprime contador. Notem que ele está imprimindo primeiro a informação da variável contador, para depois checar se contador é menor que 10. Então, o que a gente vai fazer aqui? Também não podemos esquecer de incrementar 1 no contador. Tá? Então, contador, mais, para poder incrementar o valor do contador, senão ele vai ficar eternamente em loop. Tá? Podemos deixar que isso aconteça. Então, vamos ver como que ele vai retornar isso para a gente. Vamos executar aqui o valor PHP, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual ao que aconteceu com o comando while. Né? Vou até concatenar aqui também, né, a tag lá do HTML, br, né, para ficar melhor apresentável aí no resultado. Então, checando aqui, beleza? Ótimo. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar que contador é 10. Ora, a condição informa que o contador ele é igual a 10. Tá? Então, no while, ele não imprimiria, não entraria dentro dessa da execução dentre as chaves. Tá? Por quê? Porque a condição não estaria permitindo. Só que no do while, a condição é verificada depois que ele executa uma vez. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar, imprimindo o valor 10, e depois ele viu que o contador era menor que 10, era, na verdade, maior que 10, no caso, porque a gente já até incrementou aqui. Mas tudo bem. Para tirar as dúvidas, eu até vou tirar o decrementador aqui, o incrementador do contador, e simplesmente para não gerar dúvidas aí para vocês. Tá? Vamos compilar aqui, né, salvar, executar, continua imprimindo o valor 10. Tá? Por quê? Ele continua fazendo a execução aqui para depois verificar a condição. Tá? Então, pessoal, funciona exatamente como, né, a estrutura while, só que o while faz a verificação da condição antes de executar qualquer código. No do while, ele executa o código antes para depois verificar a condição. Se a condição já for falsa,
mesmo assim ele vai executar o código antes, tá? Então, essa é a diferença do while para o do while. Então, tomem cuidado com relação a isso, tá? Sempre que vocês quiserem verificar a condição antes de executar o código, while. Se vocês têm a necessidade de executar o código antes de verificar a condição, do while, tá? Por quê? Do faça, então ele vai fazer isso enquanto o contador, né, a condição do while aí for verdadeira, tá? Então, a única diferença entre o while e o do while, tá? Aí, de acordo com a necessidade do código que vocês estiverem escrevendo, é que vocês vão optar por utilizar um ou outro, ok? Então, ok, pessoal, com relação ao while e ao do while, né, nesse caso, o do while, né, é esse o conteúdo que a gente tem para poder estar exemplificando aí, tá? Não tem muitas particularidades, mesmo padrão que a gente viu lá no while, ok? Voltamos já.